Irmãos, vamos neste momento nos colocar em pé. Momento de nós meditarmos na santa palavra do Senhor nosso Deus. Eu convido você a ler dois textos bíblicos. O primeiro se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacenta-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Agora eu convido você a ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por este momento. Pedimos a tua graça para que meditemos no texto inspirado. Que, ó Deus, as verdades da Escritura ocupem nossa mente e coração. Que pensemos a partir da Bíblia. Que venhamos a agir de acordo com a Bíblia Sagrada. Que oremos de acordo com a palavra de Deus. Que vivamos uma vida que lhe agrada, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo opere esta obra divina em nós. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos em Ezequiel, ele é muito claro, porque diz-nos a palavra do Senhor que o Senhor Deus falou ao profeta no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, que profetizou há centenas de anos, aproximadamente 400 e poucos anos antes de Cristo, enquanto o povo vivia de forma a favorecer a alguns e a desmerecer a outros, e o mais importante, as pessoas de autoridade, as pessoas que deviam ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, não cumpriam com isso, não apacentavam o povo do Senhor. E então o Senhor Deus promete
por boca de Ezequiel, ele usa o profeta Ezequiel dizendo que ele mesmo apacentaria as suas ovelhas, porque os homens estavam com juízo parcial. Por isso havia ovelhas magras e havia ovelhas gordas, juízo parcial. E o Senhor promete que ele resgataria as suas ovelhas e ele mesmo daria conta de torná-las saudáveis. O Senhor ligaria as suas feridas, as suas fraturas, o Senhor curaria o seu rebanho. E então nós temos essa profecia do Antigo Testamento que faz com que o povo fique esperando esse momento do Senhor em pessoa vir ao encontro do seu povo e apacentá-los. E nós conhecemos a história do Senhor Jesus, o seu ministério, e por onde ele passou. E nós conhecemos tanto que quando nós lemos o texto da história de Zaqueu, nós já vemos o começo, meio e fim. E esse é o grande problema, que a gente não reflete na importância que tem esta narrativa. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó, quando Josué defronta-se com o povo na entrada da terra prometida, eles precisam passar por Jericó. Jericó já era milenar, Jericó já era conhecidíssima. Jericó é uma cidade que entra na história do povo de Deus por ser uma cidade ímpia, que zombava de Deus, zombava do povo do Senhor, e o Senhor em pessoa veio juntamente com o seu povo destruir aquelas muralhas. Josué proferiu algo que foi maldito, o homem que reconstruir essa cidade. Assim então Jericó tornou-se uma cidade afamada e proscrita. Na história do Antigo Testamento vocês se lembram que um rei de Israel reconstrói Jericó. E o seu nome era Acabe. Acabe, marido de Jezabel, a perseguidora, a assassina de profetas, aquela mulher ímpia que não desejava que a palavra de Deus prevalecesse no território de Israel, porque queria guiar o povo a adorar Baal. O seu marido reconstrói Jericó. E desde então Jericó toma seu lugar no mapa, mas ainda continua como uma cidade proscrita. E previamente a história de Jesus adentrar o nosso plano histórico, nós temos o evento de quando os gentios chegam à região de Israel dominando, desde Alexandre o Grande, e assim depois passando para os romanos. Jericó chegou até mesmo ser presente entre Marco Antônio e Cleópatra. Jericó foi então reconstruída mais uma vez por Herodes. Jericó tinha palmeiras, que nós chamamos de imperiais, uma cidade suntuosa, com fontes. E ali Herodes construiu um hipódromo, local de esportes, de competição, para onde afluíam romanos, pessoas abastadas iam para aquela localidade. E Jericó ficava numa região fronteiriça, ela era uma cidade alfandegária, era aquela cidade que para entrar dela tinha que dar satisfação, entrar nela, sair do território de Israel tinha que dar satisfações, e também quem entrasse tinha que passar por ali obrigatoriamente. Uma cidade mista de história, de rótulos, de conceitos e principalmente de gente. Na história nossa, nós somos muito invadidos pelo cinema e pelas minisséries. É difícil da gente buscar no Brasil algo que se assemelhe a isso. Mas os Estados Unidos não é uma cidade, não estou falando aqui de maldição, nada disso, mas apenas à guisa de informação. Há uma região no deserto do Nevada, que aquilo lá era um ponto muito peculiar, que combinava muito com aqueles filmes de faroeste, com um deserto gigante, intransponível. Mas ali alguém teve a ideia de fazer uma cidade artificial, e essa cidade pegou e tornou-se o antro dos jogos, da prostituição, das disputas, e é uma cidade milenária. Eu estou falando de Las Vegas.
Quando alguém fala vou para Las Vegas, é sinônimo de dinheiro, requinte e prazeres. Assim também, quando alguém dizia vou para Jericó, dentro do contexto gentílico, entre os romanos e os gregos, os povos que não eram da nação de Israel, também tinham o seu requinte. Afinal de contas, Herodes investiu uma fábula de dinheiro naquele lugar. Mas entre os israelitas, quando alguém dizia vou para Jericó, era complicado demais. Até porque Jericó era a cidade de nível mais baixo na topografia. Jericó era descer ao mais profundo. Jerusalém era o ponto mais alto. E uma distava da outra em altitude de aproximadamente 700 metros. E Jericó fica abaixo do nível. E quando nós lemos essa narrativa, nós vemos que há uma pessoa indo para Jericó, que se fôssemos escrever a história, dar um script para Jesus, para onde ele deveria ir, nós não incluiríamos Jericó. Nós diríamos, vai pegar mal ir lá. Associar Jesus com Jericó não pega bem. As pessoas que têm um rótulo de santidade nas religiões criadas pelos homens, elas não vão para Las Vegas, ou elas não querem serem vistas lá. Pega mal, mas o texto nos diz que Jesus ele vai para Jericó, e ali em Jericó ele cura 2 cegos, que estavam bradando no caminho, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia. Enquanto as pessoas mandavam eles se calarem, Jesus ouve o grito deles e os cura. E isso é como se Jesus estivesse passando no limiar próximo à entrada. E agora nós estamos vendo uma narrativa de Jesus dentro da cidade. Ele entrando em Jericó, diz-nos o versículo 1, acompanhe comigo o texto bíblico. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus atravessando pela avenida principal, em meio a palmeiras imperiais, a fontes jorrando, a barulho de gente cantando músicas de longe, de perto, tanto israelitas, bonachões, visitando aquele lugar, como também gentios. Jesus atravessa esse lugar que é uma mistura de povos, costumes e inclusive impressões a respeito de Deus. E enquanto Jesus atravessa esse lugar, um homem chamado Zaqueu. Qual é a biografia dele? Maioral dos publicanos e rico. Maioral dos publicanos. Mateus era um publicano, mas Zaqueu era o maioral. Publicano era considerado traidor, porque ele era contratado pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus compatriotas, dos israelitas. Então ele era aquela pessoa não quista, porque vinha taxas e taxas com a presença dele. O publicano era aquele irmão traidor da família, aquele filho ingrato que vende a sua identidade, a sua semente familiar, para então lograr êxito junto aos mundanos que só pensavam no dinheiro e pensavam em canalizar tudo para César, para Roma. E Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era quem? O maioral dos publicanos. Ele tinha gente que trabalhava a mando dele. Ele era aquele cara que cobrava a meta de cobrar os outros. Ele era aquela pessoa que não era convidada para festa ou para jantar algum.
Porque, afinal de contas, ele entrando numa casa, ele veria o estado daquela casa e ele, então, passaria a ter considerações de cobrança com aquela casa. Já teve uma experiência dessa? De você pensar em dar um churrasco, mas de repente vem uma tentação assim: se você convidar tal pessoa, ela vai dar palpite em tal coisa que você comprou. E aí, por causa daquela pessoa, o churrasco não acontece. A festa de aniversário, ela é feita no escondido. Ou a viagem em família não é divulgada. Por quê? Por causa daquela pessoa. Porque se aquela pessoa vir, ela vai cobrar. Essa pessoa vai ser convidada para alguma festa? Zaqueu era essa pessoa, gente. Zaqueu era aquele que as pessoas diziam: cuidado, hein? Zaqueu vai saber. E a taxa vai chegar. O estraga-festas, aquele que não deveria ser chamado por ser o maioral dos publicanos. Está acontecendo a feijoada e lá no meio está Zaqueu, sorrindo, alegre. No outro dia chega funcionário de Zaqueu: vim aqui cobrar uma taxa porque eu vi que vocês estão ganhando mais. Vocês podem pagar mais para Roma. Vocês podem contribuir mais com o governo que administra o mundo. E assim é esse homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Rico. Um homem ter o rótulo de ser rico na cidade que Herodes injetava dinheiro, é porque esse cara ele realmente tinha grana. Ele procurava ver Jesus. Ele procurava ver Jesus. Mas não podia por causa da multidão. E em que aspecto que a multidão não proporcionava para ele acesso? O texto no versículo 4 nos diz o quê? Ou melhor, no versículo 3, por ser ele de pequena estatura. Um homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sabendo a planta da cidade, conhecendo ruas, vielas e tudo mais, ele vai exatamente num ponto que diz: eu vou ficar aqui, bem guardado, em cima dessa árvore, porque ele vai ter que passar aqui. E então, vou matar minha curiosidade, para ver esse profeta de Deus, que realizou o milagre curando o cego. Quero ver quem que é esse cara, que todo mundo está aclamando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. 3 coisas que eu quero meditar com vocês. Primeira, esse homem, ele é chamado por Jesus pelo seu nome. Jesus mostra para ele aqui que não é só um profeta na história que está passando, é alguém que conhece Zaqueu pelo nome. Jesus chamava pessoas pelo nome. E como que Zaqueu era chamado pelos outros? No versículo 7 nos diz que ele era chamado de homem pecador, assim como a mulher pecadora. Onde você mora? Na rua de trás da mulher pecadora. E você? Eu moro na esquina do pecador. Todo mundo sabia quem era, mas Jesus, chegando naquele ponto, olhando para ele, chama pelo nome: Zaqueu. Não tem escapatória. É com você que eu estou falando. Tem uma multidão aqui me seguindo, tem muita gente, mas eu me dirijo a você, chamo pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Jesus dá uma ordem para ele. Aquele que cobrava dos outros, só cobrava, dava ordens, tinha gente subalterna que só exigia dos outros, agora tem alguém que dá uma palavra de ordem para ele: desce.
Uma das curiosidades que há sobre isso aqui é que Zaqueu, ele estava ali, obviamente, porque o texto já nos diz isso. Ele era um homem de baixa estatura e queria apenas ver quem era Jesus. Mas para ele também era confortável ficar numa árvore, porque se a multidão o descobrisse, o distrataria. Não pegaria bem para um homem no posto dele ser enxotado, ser descoberto no meio da multidão, por ser ele um homem pecador, aquele que cobrava dos outros. Eu chamo sua atenção aqui para o seguinte: todos nós somos Zaqueus. Todos nós. Porque a vida nos ensina a cobrar. Já notou como que a vida te ensinou a cobrar dos outros? Todo mundo, num dado momento da vida, passa a nos dever, gente. Todo mundo passa a ser devedor nosso. Nós olhamos para o outro e o outro precisa nos dar o olhar que nós desejamos. Nós passamos a cobrar os outros. Nós passamos a cobrar a presença, nós passamos a cobrar até a ausência. Não era para vir, não era para ir, ou era para vir. Nós passamos a ser pessoas exigentes. E debaixo dessa autoridade de exigência, nós contratamos outros. Quantas famílias que não são construídas com pessoas cobradoras? Existe o pai que cobra a mãe, e a mãe então escala os filhos para um projeto de cobrança, ou então a vó que pede para seu filho cobrar da nora, e aí vira um inferno a vida, porque é só cobrança, cobrança, cobrança. De repente a pessoa olha ao lado e não tem quem a chame para a festa, não tem quem a chame para a vida, porque a presença dele é não, ou dela não quista. É só cobrança, é só cobrança. E aqui Jesus então fala para ele: desce. Vamos nivelar a coisa, Zaqueu. Eu trato com gente pisando aqui. Desce daí, vamos nivelar. Desce depressa, é a ordem. Pois me convém. Quando que nós usamos essa expressão? Me convém. Convém ou não convém? Quando lhe convém alguma coisa? Jesus está dizendo o seguinte: é meu desejo, meu bem-estar. Eu escolho, é vontade minha. Me convém ficar hoje em tua casa. Interessante isso. Porque aquele que dormia na estrada, no caminho, como ele disse a certo homem, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, poderia dormir na praça. Ele olha para o pecador de Jericó e diz: me convém ficar na tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele veio para Jericó e quem diria, ele quer ficar na minha casa. Ô gente, Jesus veio para pessoas como eu e você, que exigimos tanto dos outros e nós não imaginamos de onde possa vir um carinho que nos cura. Sabe por que nós cobramos tanto dos outros? Porque nós precisamos de graça, gente. Nós precisamos de graça, nós precisamos de gosto, nós precisamos de sabor. Nós precisamos degustar de momentos sociais. E aqui o texto nos ensina o seguinte: Deus é a pessoa que deseja sociabilizar com você. Deseja sentar à mesa com você. Não é mandar recado apenas, mas é me convém estar na tua casa, ficar com você na sua casa. Deus é a pessoa do contato. E Jesus prova isso. Como que Deus apacentaria as ovelhas perdidas de Israel, indo até
a região mais baixa, como Jericó, o lugar proscrito, o lugar maldito, o lugar que Herodes ali exalava toda a sua opulência. E Jesus vai a esse lugar justamente para o homem estraga festas e diz: me convém ficar em tua casa, Zaqueu. Verso 7 nos diz: todos os que viram isto murmuravam. Todos os que viram. E eu pergunto para vocês: Zaqueu subiu a árvore por quê, gente? Porque quem não permitia que ele visse a Jesus? A multidão. Tem uma multidão de gente discordando disso. Tem uma multidão de gente discordando. Eu não iria para a casa desse homem. Onde já se viu? Queima. Jesus não é preocupado com o que vão pensar dele. Não é possível. Como que ele cura um cego na entrada e o povo dá glória a Deus, e quando ele entra em Jericó, ele se perde? Esse seria o nosso palpite a respeito dele nesse momento aqui. Mas porque Jesus é Jesus, ele se hospeda na casa de Zaqueu. Entre mentes, verso 8 nos diz, e eu fico curioso para saber o que aconteceu entre uma coisa e outra, mas Lucas ele é objetivo, ele é um historiador, ele nos diz os fatos importantes. Como que foi? Eu fico pensando, como foi a caminhada de Jesus até a casa de Zaqueu? Como foi Zaqueu apresentar para a família dele quem estava entrando? O que ele preparou? Como foi esse jantar? Tanta informação, mas Lucas diz o seguinte, no versículo 8, entre mentes Zaqueu se levantou. E por que se levantou? Porque só os ricos tinham mesa em casa. Só os ricos tinham assentos à mesa. Só os ricos tinham esse anteparo de jantar, de recepção. Ele se levantou, disse ao Senhor: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Senhor. Ele está chamando Jesus de Senhor porque ele é o que de Jesus aqui? Servo de Jesus. Me convém, Zaqueu, me apraz, meu desejo é, e aqui Zaqueu está dizendo, seja feita a tua vontade. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Aí alguém poderia dizer, mas um homem rico pode não ter dificuldade de dar a metade. Mas olha só, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Porque era a forma romana de se declarar culpado por se apropriar indevidamente da propriedade de outrem, e quando a pessoa ia sanar esse problema, não era apenas dar 100 por 100, 500 por 500 ou 1000 por 1000. Ela dava 4 vezes mais para resolver de uma vez por todas a situação. E aqui Zaqueu está dizendo o seguinte: eu sei que eu defraudei. E eu não vou deixar a coisa no nível. Eu vou retribuir, eu vou restituir 4 vezes mais essa pessoa. Sabe por que Zaqueu faz isso, gente? Porque Jesus está à mesa. E quando Jesus está à mesa, o momento é tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso, que nós pensamos, eu vou ligar para alguém vir aqui agora. Já teve essa experiência maravilhosa? Você dá a festa, você dá o churrasco, o papo está bom demais. E aí alguém conta uma coisa engraçada, você se lembra do amigo seu que está estressadíssimo no trabalho, que não para de trabalhar, só preocupação, e você pensa, ele deveria estar aqui agora. Isso aqui ia fazer um bem para ele danado. Eu preciso chamar ele. Ou então, aquela pessoa da família que só chora e de repente você está recebendo um amigo em casa ou uma amiga e o momento está tão gostoso, está tão maravilhoso, você pensa, eu vou ligar agora. Você tem que vir aqui agora. E Zaqueu, à mesa com Jesus, assentado com Jesus, ele começa a se lembrar, que momento maravilhoso, eu tenho que chamar alguém. Mas espera aí, essa pessoa não dá a mínima para mim. Por quê? Porque eu defraudei ela. Eu preciso ligar para o João, mas por quê? Não posso, porque eu quebrei o João.
Eu preciso ligar para o José, que está deprimido, que está entristecido, que está atolado na amargura, mas por que não faz sentido ligar para ele? Porque ele não olha na minha cara. Eu defraudei esse cara também. E aquela mulher, meu Deus, como eu abusei dos sentimentos dela, como eu falei o que não devia, como eu rotulei aquela pessoa. Seria tão bom se ela estivesse aqui agora, conhecendo esse que está na minha casa, mas não dá. Por quê? Eu devo para essa pessoa, e por dever a ela, deve em que aspecto? Cobrou tanto do outro que as pessoas se afastaram. E nesse momento, ele se levanta e toma uma postura. Eu vou arrumar relacionamentos quebrados por mim mesmo, por minhas exigências, por minhas cobranças. E quando ele faz isso, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Jesus foi ali por quê? Porque essa casa estava perdida, gente. Porque esse homem estava perdido, gente. Porque esse homem estava no lixão da existência, destinado à corrupção eterna. E então Jesus dá uma palavra que todo cristão deve ter. Hoje, a consciência é de agora. O que aconteceu? Não é o que aconteceu agora. Aconteceu há poucos instantes. A salvação entrou nesse ambiente. Eu estou declarando hoje porque já entrou. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que essa expressão filho de Abraão? É apenas uma questão de DNA, de genética? Não, Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Porque ele creu, o Senhor declarou ele justo. Você vai andar comigo, Abraão, porque você creu em mim. Zaqueu creu no Senhor, e por isso o Senhor Jesus cumpre a profecia de Ezequiel, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é graça. Você é um crente em Jesus, alcançado pela graça. Você é uma pessoa que recebe a Cristo. Não é porque Jesus é um produto que está sendo oferecido. Eu sou contra esse apelo. Aceita Jesus, senão ele vai ficar triste. Gente, conversão é um ato de Deus. Quem decidiu ir para Jericó foi o Senhor Jesus. Quem tomou o rumo do sicômoro foi Jesus. E é Jesus que diz para Zaqueu: Zaqueu, vou na tua casa. Aqui o jantar, a festa, o churrasco, o que seja que Zaqueu tenha feito, foi proporcionado por Jesus, não foi por Zaqueu, gente. Foi o Senhor Jesus. E estando Jesus à mesa com Zaqueu, brota nele isso: vou arrumar a vida. O grande avivalista Dwight Moody, um homem que levou a Cristo mais de 500 mil pessoas, que abordava pessoas na rua, e perguntava: você é salvo em Cristo Jesus? Na hora que a pessoa respondia com um palavrão para ele, ele passava a orar, e de repente a unção de Deus vinha, aquela pessoa se quebrantava, e ele levava a pessoa a conhecer a mensagem do Evangelho. Ele disse certa vez, pregando esse texto: se Jesus estiver na sua casa, seus vizinhos saberão. Eu e você somos Zaqueu. E se nós fomos tocados pela graça do Senhor, outras pessoas saberão. Outras pessoas saberão. E para que Jesus diga a respeito de qualquer um de nós: eu confirmo que ele é salvo, eu confirmo que ele me ama, que ele é meu servo, que ele é meu. Ele não é mais do dinheiro, ele não é mais dos prazeres, ele não é mais de Jericó, ele não é mais da cobrança, ele não é mais do currículo dele, ele é meu. Tem algo que é evidente. Como que é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Este é o grande mandamento.
é um mandamento, que tem um canal de virtude que vem do céu e que desemboca no outro. Eu amo a Deus e eu amo ao próximo. E aqui Zaqueu está manifestando graça perante Jesus. Qual é a lição que nós tiramos desse texto? É que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E a verdade bíblica, meus irmãos, é que Jesus entra na vida não é para sair, ele entra para ficar. Se Jesus te chamou pelo nome e Jesus entrou na tua vida, ele não saiu de você, ou saiu? Não, obviamente que não. E se Jesus entra, ele fica. E se Jesus fica em você, continuamente, você deixará de ser a pessoa da cobrança. Você passará a ser uma pessoa da restituição. Sempre há alguém que merece, que precisa de graça, gente. Sempre há alguém na nossa memória, na nossa consciência, que nós precisamos ir após essa pessoa e manifestar graça. Eu já disse isso para vocês, eu vou falar de novo. Nos meus dias de seminário, um professor chegou atrasado e ele é um homem muito rigoroso, com horário, com conteúdo. Homem conhecido no Brasil inteiro, tinha vida feita, mas que dedicava-se a ensinar a palavra de Deus e estar ali a nos conceder um pouco da sua experiência, sua vasta experiência. E certo dia ele chegou atrasado na aula e nós estávamos olhando no relógio porque já se passava 40 minutos e ele não chegava. E de repente ele para o carro e nós ali à porta do seminário vendo aquele homem descer chorando. Pensamos, aconteceu algo terrível, o que aconteceu? E ele entra chorando, soluçando e se posta diante de nós e diz, meus irmãos, me desculpem o atraso, mas eu tive que dirigir por 9 horas hoje, porque eu fiquei sabendo que havia um irmão em Cristo que estava entristecido comigo, e eu fui lá pedir perdão a ele, e nós nos reconciliamos, louvado seja Deus por isso, e aí todos nós choramos por aquela grande lição, um homem que se atrasou para dar aula porque ele foi se reconciliar com outro do outro lado do mundo. Jesus entrou na vida de Zaqueu de uma vez por todas. Jesus entrou na nossa vida de uma vez por todas. Na nossa vida, no nosso coração, Jesus está presente o tempo todo. E o tempo todo é momento de nós nos lembrarmos de quem nós precisamos restituir, porque a gente cobrou demais. A outra coisa que nós lembramos aqui, meus irmãos, é que tudo isso é um ato de graça. Você faz isso porque você recebeu graça de Deus. Jesus se convidou para ir para a casa de Zaqueu, uma coisa que na cultura judaica não existia. E os ricos é que convidavam as pessoas, e Jesus convidou Zaqueu, sabe por quê? Porque talvez Zaqueu não convidasse ninguém. Como ele não era convidado para nada, talvez ele não convidasse ninguém. E Jesus veio convidar a mim e a você, pessoas que de tanto exigir dos outros e ter relacionamentos feridos, nós deixamos de nos relacionar saudavelmente com os outros. E por isso ele disse, eu vou entrar na tua casa. Você convidando ou não, estou chegando. Às vezes, algumas frases decoradas do meio evangélico, nós precisamos repensá-las. Quando eu viajava muito pregando, eu tinha o hábito de pregar e passar o microfone para outra pessoa. E aí, de repente, vinha alguém dizendo o seguinte, Jesus é um cavalheiro. É você que tem que chamar ele para entrar. Já ouviu isso? Ele é tão cavalheiro que ele sabe a tua necessidade, ele sabe que você não convida ninguém. Por isso ele diz, vou entrar. E você vai saber o que é graça. Vou entrar na tua casa hoje. E isso promove grande alegria que a gente desce correndo e abre portas, janelas e tudo para ele entrar. E ele à mesa nos faz lembrar de pessoas mais que podem estar à mesa conosco, gente. A minha pergunta para você é, quem não faz parte da sua mesa com Jesus?
Caim, onde está teu irmão? Adão, onde está você? Elias, onde estás? Que fazes aqui? Tem alguém que não está à mesa com Jesus, com você, e você precisa ir após ela. A graça de Deus quebra o nosso orgulho e nos coloca no caminho do próximo. E aí nós entendemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você essa manhã está sendo tocado pela palavra de Deus para ir após outra pessoa e buscá-la para a tua mesa com graça, é porque você é a ovelha de Deus tocada pela graça de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Por isso eu convido você a se colocar em pé e nós vamos orar. Eu lhe convido nesta manhã a fechar os olhos, nesse momento de contrição especial, e meditar comigo. O que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecemos. É o Senhor vindo ao nosso encontro, mesmo sendo nós pecadores, para tirar de nós o rótulo e nos colocar agora uma vestimenta de servo de Deus, de pessoa que caminha perdoando, de pessoa que deixa de ficar cobrando os outros, de pessoa não quista. Essa manhã eu faço um apelo a você, de olhos fechados, pense nisso. Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa. É bom demais ter Jesus à mesa. Então quem está faltando à mesa com você? Quem não está? Quem não está? Uma das evidências de salvação, meus irmãos, é ir após outro. É ir após outro. É lembrarmos do outro estando Jesus à mesa. Não importa que dia hoje, vá após outro. Ligue para o outro. Chame o outro. Seja a pessoa do outro que desemboca a graça e misericórdia de Deus em nome de Jesus. Oremos, Senhor. Louvado seja o teu nome, por tua santa palavra e pela ação do teu Espírito Santo que toca no mais profundo de todos nós. Pedimos a ti, ó Deus, graça sobre graça, para evidenciarmos isso, a experiência maravilhosa que tivemos de Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, por atitude divina, porque nós mesmos não convidaríamos. E ele disse, me convém, é bom para mim, eu gosto de entrar. Não importa como esteja, eu vou entrar porque foi precisamente para isso, para colocar a casa em ordem. E Jesus nos enche de alegria por sabermos isso, que é Ele que veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. Senhor, coloca-nos a encontrar outras pessoas, no caminho dos outros. E àqueles, ó Deus, que nós tanto cobramos, imputamos tanto rótulo, tanto peso, tanta tarifa da vida, tanta cobrança, tanto imposto da vida. Senhor, haja com graça no nosso coração nos limpando e que nós também façamos isso com o outro. Porque a história do outro também foi difícil. O dia de hoje também é difícil para ele, que sejamos pessoas da graça. Ó Deus, sê conosco. Torna, ó Senhor, o coração das tuas ovelhas para ti, como nos ensina a tua palavra. Essa é a nossa oração em espírito humilde e reverente na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Que digamos juntos, amém. Que Deus os abençoe. Não saia sem dar um bom dia, desejar a paz do Senhor a seu irmão ao seu lado, mesmo você e ele estando de máscaras, ok? O seu Dor está fazendo-nos um lembrete da cesta básica, que ele tão diligentemente entrega no seu trabalho de diaconia aqui da nossa igreja. Então, não esqueça de perguntar a ele o que está faltando e traga com graça mantimentos para esse trabalho da nossa igreja. Deus os abençoe, meus irmãos.